Shalom, queridos. Mais uma noite agora de ministração do Ministério Morra Vem Viver. Aqui é a missionária Geni de Jesus. E hoje quem vai trazer a palavra é o pastor Kleber Miller. Seja bem-vindo. Posso orar? Pode sim. Então vamos lá. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, Senhor, porque nós te agradecer pela internet, pela ciência, pela sabedoria que o Senhor dá aos homens e por conta da internet nós podemos, cada um num lugar, nós podemos nos reunir, Senhor, congregar. Nós aqui estamos numa congregação, na Verdade. comunhão, aleluia, dos santos. Pai, Aleluia. muito obrigada, Senhor. Meu coração assim está transbordando de alegria. E Pai, eu quero pedir que o Senhor esteja guardando a internet, o satélite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Trazemos a nossa mente cativa em obediência a Cristo. Nos submetemos ao teu senhorio, Senhor. E que o Senhor venha, que o seu doce Espírito venha nos trazer a revelação, nos entregar. É o teu Espírito Santo que vai usar o teu Filho amado. E nós nos dizemos: eis-me aqui, eis-nos aqui. Nós queremos estar mais fortes, né? Mais fortes de quando, no final da ministração, de quando começou por causa da tua palavra, Senhor, por causa do seu ensino. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, que o Senhor venha usar o teu filho amado em poder, em glória, Senhor, e curas. Nós declaramos curas, curas, Aleluia. cura na alma, cura no físico, cura na mente, cura nas emoções e também, Aleluia. Senhor, libertação Sim, sim. porque é a tua palavra que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que é Jesus. E hoje nós vamos comer mais um pedacinho do Senhor para nos alimentar e ficarmos mais fortes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Shalom, shalom. Glória a Deus. Mais um culto. Aleluia. Vamos abrir as nossas escrituras, irmãos. Livro de João 15:16. Aleluia. João 15:16. É bem conhecido esse versículo. Está escrito assim: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. Amados, o Senhor assim colocou ao meu coração acerca da nossa trajetória de vida como escolhidos dele. E quando ele nos escolhe, é ele que nos escolhe, não é nós que o escolhemos. Nós começamos a caminhar, começamos a vivenciar e presenciar várias coisas que o Espírito Santo ele começa a trabalhar em nossas vidas. Quando assim a gente permite que
o Espírito Santo venha trabalhar em nossas vidas. Então, o Altíssimo estava assim falando muito acerca de trazer para a amada igreja, a amada noiva nesta noite, que o que você carrega dentro de você não, não, não é, como é que eu posso falar? Não é inferior a nada. É algo marcante. O que, que nós carregamos é porque ele nos direcionou e nos proporcionou a ter isso em nossas vidas. Ou seja, nós fomos marcados, nós fomos selados pela glória de Deus. E nisso aí a gente começa a nossa trajetória de vida como cristão, não como crente, que crente até o diabo é, mas como cristão. Entende? Porque a gente começa a renunciar tudo aquilo que a gente fazia quando não era. Por isso que ele nos chama. E quando interessante que quando a gente o nosso início, a nossa jornada, a nossa caminhada, a gente vai a uma congregação e chegando ali, o Todo-Poderoso ele já sabe que ele agora tem um compromisso com alguém que está ali naquela congregação. Então, nasce assim o Kleber, nasce assim a Fátima, nasce assim a missionária Geni, a missionária Fátima, a pastora Andréia, a Rita. É assim que começa o novo nascimento, quando ele nos chama, quando ele nos proporciona a caminhar com ele. Só que nessa caminhada, só que nessa jornada, nesse trajeto, muitos começam a se perguntar como é que nós como é como é que iniciaremos a nossa jornada se agora nós abrimos o coração para Ele e Ele agora está fazendo morada? Primeiro, Jesus ele nos chamou e nos marcou e nos selou e nos deu uma nova identidade e nos faz um alerta que ninguém, irmãos e irmãs, ninguém tome a nossa coroa. Está escrito em Apocalipse 3:11. E é para a gente guardar isso. Ninguém pode tomar nossa coroa. Por quê? Porque nós fomos marcados por Ele, fomos selados por Ele e temos uma nova identidade nele. Por isso que Ele não foi nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu e para dar fruto. Então a gente, quando Ele nos chama, começa e se inicia essa trajetória. O segundo ponto que o Altíssimo colocou ao meu coração é que quando nós começamos essa trajetória, nós começamos a ter fome e sede, mas os que estão da nossa casa, não entende por quê essa fome e sede da gente buscarmos um Deus invisível, eles nunca vão entender no início da caminhada. Por quê? Porque ele é invisível, mas ele é real. Ele é invisível, mas ele é real. E eu posso citar hoje a história de José. José, ele carregava esse selo do Aba com ele. Ele não só olhava o pai terreno dele, mas ele olhava, ele tinha a direção do olhar para o Aba. Então, enquanto seus irmãos só tinham o olhar para o pai terreno, ele tinha o olhar tanto para o pai terreno quanto para o pai celestial. E a gente começa a entender que a jornada de José, quando nós começamos a ver a história dele e nos deparamos com algumas situações que ele viveu, é como se nós também
fôssemos também fazendo, fôssemos não, é como nós também estivéssemos assim, dessa mesma jornada. Porque, a princípio, quando nós caminhamos, a gente não consegue entender os propósitos de Deus. A gente só vai começar a entender o que a gente carrega em nossas vidas quando a gente chega nas descobertas espirituais, que vem unificado com dons e unção para designarmos a chamada de frutificação em nossas vidas. Então, é a terceira coisa, o terceiro tópico é as descobertas espirituais vêm unificado com dons e unção para designarmos a chamada de frutificação. O que é isso, pastor? É porque quando a gente caminha, a gente não começa, a gente não entende, porque a gente foi marcado, a gente foi chamado por ele, a gente tem fome e sede dele, porque é o primeiro amor, mas a gente começa a busca dessa fome e sede, ele começa a nos revelar coisas. E a gente começa a nos descobrir de fato quem nós, de fato, agora somos, não o que nós éramos, porque quando no processo de aliança com o Eterno, o que acontece é que as escamas dos nossos olhos caem, os nossos ouvidos começam a se abrir e os nossos lábios já não têm mais palavras de, posso dizer, de aquelas palavras que não eram palavras que não tinha conhecimento, não tinha uma sabedoria, não tinha mais tudo isso. Com a nossa caminhada, a nossa jornada, próprio Deus, ele começa, através do Espírito Santo, ele começa a colocar isso em nossas vidas. E a gente precisa ver, voltando a José, que José ele carregava isso. E isso despertava dentro da casa de José o quê? Inveja dos seus irmãos. Começava a despertar o que dentro da casa de José também a questão da casa de Jacó, né? Não da casa de José, mas da casa de Jacó, também começa a despertar nos seus irmãos a inveja. Por quê? Porque quando nós somos selados por ele, irmãos e irmãs, algo por onde nós passamos, deixamos a paz, deixamos a presença de Deus ser impactado nas vidas de pessoas. Como assim? Porque nós descobrimos as descobertas espirituais, os dons espirituais, a unção está sobre as nossas vidas e agora a gente precisa liberar sobre outras vidas que estão vazias. É essa a nossa, começa a nossa jornada. Em Salmo 139, versículo 6 a 10, Salmo 139, aleluias. A gente vai caminhar um pouquinho hoje. Salmo 139, versículo 6 a o 10, está escrito assim, ó: Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Irmãos, é mais uma prova da onisciência, da onipotência e da onipresença do Todo-Poderoso quando ele nos chama, porque nós somos limitados a não querer o que ele tem derramado sobre nós. Mas quando nós entendemos que se a gente, qualquer lugar que a gente for, ou qualquer lugar que nós caminharmos ou tentar
se afastar daquilo que Ele está nos chamando para a gente fazer, acaba que a gente vem como é que eu posso dizer, a tentar, a se afastar daquilo que Ele está nos chamando. Mas quando você come, isso eu estou falando da nossa jornada, vocês vão entender a palavra. Então, o que é que acontece? A mesma coisa foi com José. José foi vendido o quê? Começa uma trajetória com ele, foi vendido pelos irmãos. Nesse que ele foi vendido pelos irmãos, ele foi para onde? Na casa de Potifar. Naquilo que ele foi parar na casa de Potifar, ele começa também, ele vai ir para a prisão. E lá ele conhece o padeiro e o copeiro. Libera o dom, os dons, fala acerca o dom que ele tinha de interpretação de sonho, ele começa a falar ali na prisão. Aí chega agora a Faraó. Ele interpreta o sonho de Faraó. Pastor, onde é que o senhor está querendo chegar com isso? Eu estou caminhando, falando com vocês a nossa trajetória. Porque o que nós carregamos é muito mais forte daquilo que o mundo está oferecendo. Às vezes a gente está importando com coisas que de fato não tem importância para aquilo que vai trazer edificação para as nossas vidas. Entende? A gente se preocupa demais, a gente se coloca demais nas coisas dessa terra e acaba esquecendo das coisas que vêm de lá do alto. Nos preocupamos demais com o que nós passamos, o que nós temos que fazer, o que o tempo, né, que é corrido muitas vezes, né, tem para nos oferecer, o como será o nosso amanhã, como será o nosso hoje. Isso são pensamentos que vêm nos, na, no, na nossa jornada aqui na Terra. Mas precisamos entender que durante essa jornada já entendemos que fomos marcados por Ele, já entendemos que temos fome e sede dele e já entendemos que descobrimos as descobertas que Ele derramou sobre as nossas vidas. Só que agora começa o processo de amadurecimento, o processo de conhecimento, o processo de discernimento e o processo de Ele começar a nos dar sabedoria. E tudo isso para ser desenvolvido em nosso espírito e nossa alma para começarmos a levar para aqueles que estão necessitando. Foi o caso de José. José, por mais doloroso que foi todo o processo que ele estava passando, tudo aquilo que ele estava caminhando, que eu falei, a casa de Potifar, os sonhos, né, vendido pelos irmãos, tudo isso lá no final ele vai entender que foi um propósito divino, que foi um propósito de Deus. Então Deus tem um propósito na vida de cada um das irmãs, de cada um que se encontra aqui na minha vida, na vida da missionária Geni, na vida da missionária Fátima, na vida da pastora Andréia, na vida da irmã Rita. Nas nossas vidas, cada um aqui que está presente e os que irão ouvir mais tarde, né? Todos nós temos um propósito, mas só que nosso caminhar, nossa jornada de amadurecimento, de conhecimento, de discernimento, de sabedoria que o Eterno nos dá, são desenvolvidos também para que a gente venha ter lutas, guerras. Quando nós abrimos as escrituras no Antigo Testamento, nós vemos, muitos já falaram isso para mim, a gente só vê sangue. Irmãos, ali foi uma forma que o Eterno derramou da sua graça e também derramou do teu sangue através do seu Filho Jesus, né? Através do seu Filho Jesus, derramou graça, misericórdia, e tudo isso
para que nós entendêssemos que no tempo atual nós iríamos passar por luta interior, guerras interiores, que falam muito mais do que as guerras que foram baseadas nas espadas físicas, entende? Porque quando você guerreia contra aquilo que vem contra ti como tentação, como aquilo que você tem que renunciar, como aquilo que você precisa largar os pecados, começa a ter essa guerra interior. E quando você vence, você começa a ter outras guerras também interiores. Entende? Então, na nossa caminhada, o amadurecimento agora, a sabedoria que o Eterno derrama, o conhecimento que ele derrama, é para que nós venhamos a suportar as guerras interiores da nossa vida. José estava passando por muitas guerras, muitas batalhas interiores, porque eu posso assim fazer até essa analogia de dele está ali pensando e será que Deus me esqueceu? É claro que ele nunca pronunciou isso, mas eu falo, será que Deus esqueceu? Muitos de nós já falamos isso. Será que o Eterno nos esqueceu? Será que Jesus me esqueceu? Não, irmãos, é a nossa trajetória. Isso é um momento porque tudo que é invisível é difícil para se crer, para crer naquilo que é invisível. É difícil na caminhada, na jornada. Mas quando você começa a entender quem é Deus na sua vida e o que ele faz na sua vida, e quando você começa a entender os propósitos que ele tem para mim e para você, né? Aí a gente começa agora meu pai, verdadeiramente, agora estou começando a entender o que tu queres para mim. Essa é a nossa trajetória. A gente começa a caminhar dessa forma, irmão. Um outro tópico que o Eterno colocou no meu coração foi que nós, agora que já passamos por uma luta interior, uma batalha dentro de nós, agora a gente começa a reconhecer e começa a se arrepender daquilo que nós outrora estávamos fazendo e liberar perdão, irmãos. Olha o que aconteceu com José. José, quando ele foi levantado como governador, ele agora, quando os irmãos vão lá atrás das provisões que Jacó manda descer, né, para a terra do Egito, então, simplificando a palavra, quando ele chega lá, né, os irmãos dele se encontram ali, naquele lugar, buscando provisão para levar para o acampamento, onde o seu pai estava lá esperando os irmãos de José. Mas José começa a ter estratégias de que daquilo que ele já passou dentro dele, interiormente, e agora ele começa ali a perdoar. Começa o processo do perdão, perdoar os irmãos, perdoar aquele que os feriu. É fácil? Não. Mas José começa a ter estratégias, ele começa a coloca o irmão na cadeia, depois manda chamar o irmão mais novo, até chegar onde o reencontro dos irmãos e onde ele libera o perdão. Algo que precisamos entender nessa caminhada é saber se arrepender quando a gente erra e quando a gente peca e perdoar. Porque se a gente não faz isso, no reino espiritual começa a travar tudo. No reino espiritual começa a dar tudo errado. Porque é necessário que nós venhamos a nos arrepender daquilo que nós estamos fazendo,
outrora estava fazendo para verdadeiramente ter, liberar esse perdão. Isso é o trajeto. Eu posso até sugerir aos irmãos que um filme, ele é bem antigo, fala acerca disso também. O Peregrino, a trajetória de um cristão. O nome da personagem é até Cristão. Essa jornada, essa caminhada, teve situações que afastou de Deus e teve situações que o trouxe mais perto dele. Então, na nossa caminhada, na nossa jornada, muitas vezes a gente vai pecar, muitas vezes a gente vai ser abençoado, muitas vezes a gente vai errar, muitas vezes a gente vai estar cheio da presença, muitas vezes a gente vai estar achando que não está com a presença divina em nossas vidas, mas isso tudo faz parte da caminhada, da nossa jornada. Então, o outro tópico que o Eterno colocou no meu coração foi que ele começa a nos visitar e nos preparar para uma busca diária. E nessa busca diária, tudo aquilo que nós tínhamos achado que não íamos conseguir, ele começa a restituir, começa a restaurar e começa a nos abençoar e nos proporcionar uma vida agora centrada nele. Porque o que está acontecendo hoje, infelizmente, é que o evangelho está sendo centrado no homem, não mais centrado no, no, em Jesus. Então, nós precisamos entender que a forma rasa não serve para nós. A gente tem que ir mais profundo, como nós acabamos de ler aqui no Salmo 139. Se eu subo aos céus, aí tu estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. A onipresença de Deus, ele está em tudo, irmãos. A onipresença de Deus, ele está com você, comigo, por onde nós passarmos. Sabe por quê? Porque quando nós temos isso que carregamos em nós, como José estava carregando, eu posso até citar um pouco a família de Yeshua. Quando Yeshua estava em carne e em osso, você acha que não despertou inveja dos irmãos? Dentro da sua própria casa, dos irmãos, a Escritura fala que ele tinha irmãos e irmãs. Você acha que não despertou? Tanto é que a convenção de Judas, de Tiago, veio ser depois da ressurreição, né, do Mestre. Então precisamos entender que nessa nossa caminhada vai despertar isso em algumas pessoas, mas que elas possam ver o reflexo do Espírito Santo em nossas vidas. É muito simples da gente entender que o que nós carregamos nada vai nos afastar daquilo que nós estamos carregando, irmãos. Tudo que vier é para que você venha servir de aprendizado na sua vida. Mas eu vim, eu já sabia disso? Não. Eu já, nessa trajetória, não. Eu vim começar a saber agora, há poucos anos, dessa trajetória, dessa jornada com Deus. Por quê? Porque, a princípio, o nosso olhar era mais terreno, não era mais voltado para o Abba, o paizinho querido. Era mais terreno. Mesmo que tínhamos fome e sede, mesmo que temos fome e sede no primeiro amor, mesmo que descobrimos os dons que ele derramou, mesmo aquilo que ele proporcionou de amadurecimento em nossas vidas, ainda faltava mais, porque nós estamos querendo sempre mais dele para as nossas vidas. Aqueles que querem, né? Porque os que não querem permanecem na forma rasa, permanecem na forma fria, na forma vazia, e para ele está tudo bem, tudo ok, mas não. Eu quero mais de Deus. Não sei quem os irmãos, não sei os irmãos, as irmãs que estão
presentes não quer mais de Deus. Eu quero mais de Deus, porque eu quero conhecê-lo mais no profundo. Então, aí começa um outro tópico nas nossas vidas, que é ter essa visita, ter essa busca diária, não porque ele vai restituir, restaurar e nos abençoar, não isso, mas para a gente entender quem é Deus em nossas vidas. E aí a gente vê lá, voltando a José, que Jacó, o que é que ele faz no momento que ele está no seu leito, já sendo quase retirado da terra, o que é que ele faz? Abençoa os filhos, abençoa a todos, inclusive a José. Por quê? Porque agora foi restituído, foi restaurado toda a sua casa. Um outro tema, um outro tópico que o Eterno colocou assim ao meu coração para trazer dentro dessa jornada é que, reconhecendo a sua chamada, ele ele te dá uma nova mentalidade, ele te dá um novo coração e ele proporciona isso para que você vem fazer o serviço pela obra com obediência, fé, amor e esperança. Porque agora que já temos um pouco de intimidade com o Eterno, ele começa a falar conosco e nos direcionar. Em tudo que nós viemos a fazer, é, temos que agir como Davi agiu. Fazia perguntas. Posso ir, pai? É o momento agora da gente entrar nessa guerra ou não? É o momento de ir agora ou não? O que falta em nós, muitas vezes, é essa espera, porque queremos a resposta rápida. E é por isso que falei há pouco instantes que nós somos limitados, mas carregamos isso em nós, mas somos limitados. A glória do Eterno está sobre. Quando eu falo a glória, ele não divide a sua glória com ninguém, mas eu falo da unção que ele derrama sobre nós. Porque o sentido na Escritura são vários sentidos. São vários sentidos. Às vezes a gente fala assim, a glória, aí o pessoal acha que, né? Alguns acham que a gente está querendo glória. Não, não é isso, irmãos. É que quando ele se manifesta para nós, nós automaticamente ele derrama sobre as nossas vidas a tua glória, para nos encher, nos preencher daquele vazio que no início lá, que a gente não escolheu ele, mas ele que nos escolheu, preencheu em nossas vidas. Então, a gente começa agora a compreender que a nossa chamada tem uma trajetória real. Não, é invisível, mas é real. Por que eu estou falando isso? Porque o Eterno estava falando ao meu coração que existe muitos cristãos hoje, muitos crentes hoje, que são chamados por Ele, mas as primeiras guerras, as primeiras coisas que acontecem na vida pessoal começam a se afastar dele por a mínima coisa, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área sentimental, porque Satanás também tem as suas estratégias. O inimigo também tem as suas estratégias, então ele vai agir sempre contra as nossas vidas. Se nós não entendermos que, além de nós passarmos a luta interior, existe um mundo e existe também o inimigo que quer trabalhar em nossas vidas, ele quer trabalhar. Ele pode até setar muitas vezes a gente, mas não vai conseguir permanecer, porque o que a gente carrega é muito mais poderoso daquilo que ele tenta fazer contra as nossas vidas. É fácil falar, né, pastor? Não, não é fácil, porque na guerra é diferente. Sentimos cansaço, sentimos vontade de largar tudo, sentimos isso faz parte da guerra, irmãos. Mas tem um momento que nessa guerra você vai pegar a espada e vai descansar a espada e beber água, ó, vigilante. Lembra disso? Acho que foi Gideão.
vigilante. Ó, vários guerreiros, várias guerreiras, mas muitos não conseguem, muitos não estão suportando, mas não entenderam ainda que nessa trajetória precisa estar preparados para passar por tudo isso. A história de José que eu citei aqui, eu não vou citar versículo por versículo, nem capítulo por capítulo, porque nós já somos conhecedores da palavra. E se somos conhecedores da palavra, ela se manifesta agora, nesse momento que a gente agora já está em um outro nível, ela agora se manifesta, sabe como? Nós pedimos a Ele a revelação da palavra, porque agora nós entendemos e compreendemos quem é Ele para as nossas vidas. É um outro tópico agora da nossa jornada. Nós reconhecemos quem é Ele, nós sabemos quem é Ele, mas agora pedimos a Ele a revelação da palavra, não uma palavra letrada, a palavra, como o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas, a palavra pura, ela mata, mas o Espírito, ela vivifica. O que é essa palavra pura? Muitos estão pegando as Escrituras, estão lendo, mas não buscam a revelação mais do Espírito Santo. Ah, estou orando. Não oram mais. Mentira, que não está orando. Ah, estou jejuando, não jejuam. Ah, estou arrependido, não está arrependido. Ah, eu perdoei, não perdoou. Ah, eu estou amando, não está amando, porque o amor não é sentimento, porque o amor está acima de tudo. Entende? Quando você ama, você perdoa. Quando você ama, você está alegre. Quando você ama, vai tudo bem. E principalmente quando você está amando ao Todo-Poderoso, porque você está buscando Ele em espírito e em verdade. E se estamos buscando Ele em espírito e em verdade, os propósitos designados dele para as nossas vidas começam agora a surgir. Agora, meu filho, eu vou te revelar um pouco mais daquilo que Ele tem para você, daquilo que Ele tem para mim. Eu vou te revelar agora. Eu vou começar a te mostrar agora o motivo que você passou por tantas coisas e que você não entendeu. Foi igual a José. Agora José lá no final começa a entender que ele tinha um propósito de quê? De prover a família dele. E tinha um propósito de quê? De derramar sobre aquilo que fizeram pagar o mal, mas ele pagou com o bem, podemos dizer assim. E quantos de nós muitas vezes é pagado por mal e a gente quer agir como mal, com mal? Ah, não, 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 seja hipócrita, irmãos. Às vezes o nosso coração, que é enganoso, quer pagar mal por mal. Mas quando o nosso coração está cheio da presença, ele não é enganoso. Porque a própria Escritura também fala isso, que há fontes de vidas que saem, eu acho que é no livro de Provérbios. Fontes de vida saem do seu coração. E quando fala em coração, é alma, é espírito, não é o coração físico. Apesar de já ter até pesquisas falando acerca da oração. Os homens tentam descobrir o que o espiritual faz ao verdadeiro cristão. Como um cristão que está acamado é restaurado, é curado e é levantado num hospital. Como um cristão que era mendigo. Por que eu falo isso? Porque não foi a gente que o escolheu, mas ele que nos escolheu. Então, aquele mendigo que muitas vezes muitos julgam ao olhar, já está ali, ó, sendo escolhido por Deus. Aí levanta aquele mendigo como um empresário, levanta aquele mendigo como um pregador, como um missionário. E muitos de nós nem sabemos. O mundo é grande e Deus vai escolhendo pessoas para carregar essa manifestação
esse um pouco, porque somos membros, somos o corpo dele. Ele, se imagine se nós recebêssemos tudo dele, não suportaríamos. Então é por isso que nós somos o corpo. Missionária Geni faz uma parte com os dons que ela recebeu. Missionária Fátima faz outra parte com os dons que ela recebeu. Pastora Andréia, irmã Rita, eu e os demais irmãos que vão ouvir. Cada um tem um propósito, um pouquinho dessa essência divina que é para levar a determinados ambientes. Entende? Então, ele nos prepara, ele nos lapida, e agora nós começamos a reconhecer e a andar com ele, porque agora a gente deixa o nosso eu começa a sair do nosso eu para agora vivermos agora debaixo de um legado divino. A gente começa a se descobrir, poxa, eu pensava que eu era assim. Que eu era isso tudo. Eu não sou nada, 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 absolutamente nada, porque agora você já está em um nível muito mais profundo que você agora está reconhecendo o seu eu. Nós estamos reconhecendo o nosso eu, e é aí que a gente vai quebrando o nosso orgulho, é aí que a gente vai pedindo ao Eterno para tirar o orgulho, tirar ainda as impurezas que há em nossas vidas. Porque e dói, irmãos. Não é fácil, porque a gente descobre que agora em espírito ele permitiu você passar várias coisas, te liberou dons, fez coisas e agora você agora começa a achar, pensar que era alguma coisa e não é nada. Não é nada, nós não somos nada e não conhecemos ele ainda como deveríamos conhecer. Porque ele tem mais dele para nós. Então, qual o que o Eterno colocou no meu coração nesse ensinamento para trazer para as irmãs e para os irmãos é que, por mais dificultoso que seja o que você esteja passando, o que eu esteja passando, né, não esqueça o que nós carregamos está selado. Porque não foi a gente que escolheu ele, mas foi ele que nos escolheu para dar fruto. E quando ele começa a dar fruto, tudo que nós pedimos a ele, ele vai conceder. Tudo que nós pedimos a ele não é com a lâmpada de Aladim, não, né? Com aquele desenho animado, não é assim, não. Não é isso, não. Mas agora, numa consciência, num amadurecimento agora, junto dele com assim Moisés ali já estava já em um nível de espiritualidade tão grande com o Eterno, que quando ele descia no monte, a face dele resplandecia e ninguém olhava. Ele teve que botar até um lenço. Imagine que nível ele chegou. Imagine se nós chegarmos a um nível desse, como Moisés. Então, nossa trajetória com o Eterno é de fato entendermos que nós estamos caminhando com Ele. Seja lá o que nós estamos passando, o que há em nós, nada pode tomar a coroa que nós estamos lutando para ter até o final, essa coroa. Está em livro do Apocalipse. Não permita que ninguém tome a sua coroa. Não permita que ninguém tome a sua coroa, lute por ela, reis e rainhas de Cristo, sacerdotes, entende? Por quê? Porque o que está em nós, volta a repetir, é muito mais forte. Romanos 8, 38, 39, vamos abrir aqui, vou abrir aqui rapidinho. Romanos 8.
38 e 39 está escrito assim: Pois eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor do Altíssimo, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o Cristo inseparável de nossas vidas. A nossa certeza que por mais que passamos situações, temos essa certeza que estamos carregando esse Cristo inseparável da nossa vida. Entenda, Jesus está conosco. Jesus, volto a repetir, Jesus está conosco. Por onde nós caminharmos, Deus está conosco. Ele é muito maior do que aquilo que cada um de nós estamos passando ou vivendo. Entende? Interessante, algo que está acontecendo comigo agora, eu estou fazendo o curso de gastronomia, vou voltar a repetir isso. E quando eu falei que eu sou cristão, muitos fizeram assim, ó, separaram de mim. Mas sabe por quê, irmãos? Está escrito que aquele que ama o mundo não ama a Deus. Você, você que ama a Cristo, o mundo vai te odiar. O mundo vai te odiar. Então, temos que ter essa certeza naquilo que estamos carregando em nossas vidas. Provérbios 16, 18. Já estou finalizando. Eu gosto de finalizar sempre com provérbios, com um salmo, porque Provérbios 16, 18. Glória a Deus. Provérbios 16, 18 está escrito assim: A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então, se nós, por isso aqui, se nós entendermos que ainda existe em nós o eu, isso vai trazer ruína e vai trazer queda. Porque o Espírito Santo que habita verdadeiramente em nós está nos direcionando a fazer alguma coisa e nós queremos fazer outra coisa. E isso que queremos fazer outra coisa procede de ruína e de queda. Aí em Provérbios mesmo, 29, 23, é escrito assim: A soberba do homem, mais uma vez, o abaterá, mas o humilde de espírito obterá o quê? Honra. Então é necessário que nós venhamos a ter humildade com aquilo que o Espírito Santo está falando conosco, para que isso venha gerar honra em nossas vidas, ter honra. E é por esse motivo que nós temos que entender que o que nós carregamos é muito mais forte daquilo que está tentando vir contra as nossas vidas. O tema pode ser até esse. O que nós carregamos é muito maior do que aquilo que você pensa que é, né? O que nós carregamos é o quê? A presença dele.
E essa presença tem que ser alimentada diariamente com coisas que venham edificar diariamente o nosso espírito, a nossa alma. Como? Em oração, porque a fé também vem pelo ouvir. E em ministrações que a gente tem sido alimentado todos os dias aqui no Ministério Morra e Vem Viver. Então, cada um, Deus usando de uma forma. Deus usa os apóstolos de uma forma, missionária Geni de uma forma, missionária Fátima de uma forma, pastor Andréa de uma forma, mas no final, todos nós, a cada um que vai ouvir, ao irmão Ângelo, à irmã Raquel, né, a pastora Marta, e os demais irmãos, a todos que ministram, cada um, o Eterno usa de uma forma. A cada um, Deus deu um dom especial para liberar. É por isso que eu falo: o que está em você, ninguém vai tomar mais, porque foi dado por Ele. É por isso que Ele nos escolheu para proporcionar isso em lugares, em regiões, em determinados ambientes que está precisando da luz que está em você para, para que as trevas venham ser dissipadas em determinados lugares. Antigamente, a gente ouvia, não sei se hoje eu ouvi de alguém, né? Mas antigamente se ouvia mais. Assim, quando a gente ia falar acerca do amor de Jesus, eu sou católico. Para dizer o quê? Eu sou católico é porque dentro do catolicismo tem Jesus. Então eu já conheço Jesus. Não. Esse Jesus que muitos conhecem, não, inclusive alguns cristãos que acham que o conhecem, não conhecem. Por quê? Porque é isso que eu estou falando. Na primeira manifestação de Deus querer te fortalecer, porque o que aconteceu com José foi para fortalecimento, foi um preparo de Deus para ele chegar a ser governador. Então, Deus vai nos preparando, mas se a gente perde essa oportunidade, a gente volta de novo àquilo que olha, você não foi aprovado nisso aqui. Eu vou buscar uma outra forma para ver se você vai ser aprovado. E quando você for aprovado, você vai subir mais um degrau para que um nível de da sua intimidade comigo venha se achegar o mais rápido possível, que eu quero te mostrar coisas novas. Como assim mostrou ao apóstolo Paulo que nem ele mesmo quis falar para os outros apóstolos, está escrito que ele viu coisas inefáveis, ouviu, viu coisas nos céus, que quando o Eterno leva ele ao terceiro céu, que ele não quis nem citar. Imagine se ele citasse. Imagine o céu, irmãos, como é. Um homem chegar a um nível desse também é muito bom, muito, é maravilhoso. Chegar a um nível desse é maravilhoso. Eu quero chegar a um nível desse, eu quero mais de Deus, mas às vezes as circunstâncias, a nossa trajetória com famílias, a nossa trajetória com filhos, a nossa trajetória de querer cuidar, às vezes, se nós não sabermos equilibrar as coisas, acabamos nos afastando daquilo que nós estávamos caminhando. Mas não podemos perder o foco e o alvo que é Jesus. E quem é Jesus para a sua vida? Quem é Jesus para você? Será que verdadeiramente eu e você estamos fazendo algo como Jesus estava fazendo? Porque Jesus ele veio e ele carregou, né? Ele carregou, né? Todo o pecado da humanidade, levou tudo, né?
levou todas as dores, todas as enfermidades, ele levou tudo isso sobre si quando ele estava em terra. Carregou isso só, tão somente para nos proporcionar essa jornada, essa intimidade com o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra que o Eterno colocou assim em minha vida para trazer para os irmãos. Espero que entenderam, porque por mais que seja difícil, que cada um esteja passando, entenda que o que você carrega é muito maior do que o que você está passando. Não é circunstâncias, não é angústias, não é tribulação, não é provação, não é nada disso que nós conhecemos que vai nos afastar do amor de Deus em nossas vidas. Não são pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo, porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é porque verdadeiramente o inimigo usa até mesmo os que estão dentro para nos tentar abalar. E hoje ele tem usado os que mais dos que estão dentro do que os que estão fora, sabe por quê? Porque em meio a essa trajetória, cada um agora não está mais se arrependendo, não está mais buscando, só estão agora vivendo o seu eu, só estão agora querendo a manifestação de Deus para dar alguma coisa, mas não quer a manifestação de Deus para querer conhecê-lo. Entende? Então, às vezes, muitos que estão no nosso meio traz situações como aconteceu com José e os irmãos. Estava ali no meio, José estava ali no meio os irmãos, e os irmãos ali, né? Tudo aquilo ali foi um propósito de Deus, foi um propósito. Mas Deus permite certas situações em nossa vida, permite certas circunstâncias em nossas vidas, permite certas tribulações, certas ocasiões ruins para que a gente venha no futuro entender o que nós passamos, tá agora servindo de lição para outras vidas, servindo de lição para outras pessoas, servindo de semente para outras pessoas que irão passar situações parecidas, mas não iguais. Porque cada um, o Eterno, trata de uma forma, trata de uma maneira. Ele, porque em cada um carrega, por conta do pecado, algo que estava sendo superior no início, entende? Assim, quando a gente está em pecado, quando estávamos em pecado outrora, quando nós não éramos cristãos, então nós estávamos carregando algo superior em nosso coração, em nossa mente, mas quando Ele nos escolhe, esse algo que era superior, agora já foi renunciado pelas nossas vidas, porque é necessário que nós venhamos a abrir a nossa boca e confessar: ó Pai, eu não quero mais isso para minha vida. Ó, Aba, eu não aceito mais isso em minha vida. Olha, eu quero conhecer, eu quero saber mais de ti. Ó, Pai, tô sofrendo, e aí vem lágrimas, ó pai, eu só tô me dando vontade de chorar, ó pai, só tá me dando vontade. E vem aquelas coisas, no meio a sua jornada, a sua trajetória, vem tudo, todas essas situações, mas tudo isso, entenda, é porque você foi selado por ele, você foi marcado por ele, você carrega algo em sua vida, que é o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo está nas nossas vidas. E nada e nem ninguém vai tirar isso de nós. E precisamos apresentar isso para aqueles que ainda não foram alcançados. Como assim, Pai? É o momento agora de falar de ti para essa vida. É o momento agora para falar para essas pessoas.
Porque às vezes, irmãos, a gente quer fazer passar pelo o tempo que ainda não foi dado para nós. Entende? Não sei se entenderam. O tempo que Deus determinou para a gente fazer naquele momento não é ainda o tempo que nós pensamos que é para fazer. Por quê? Porque o que Ele tem de tempo para nós é muito mais superior ao nosso tempo. Entendeu? Porque a gente começa agora a compreender que até o que nós aprendemos acerca do tempo não tem nada a ver com o tempo que é do eterno. Então precisamos ter essa certeza. A palavra é essa. Tenha certeza daquilo que está em você, o que você carrega. Olha, José, ele olhou para o Pai. Se ele olhasse para o Pai celestial, se ele olhasse para o Pai terreno, ele não iria passar nem nos primeiros testes que o Eterno tinha na vida dele. Se ele ficasse resmungando, murmurando, falando coisas ali na prisão e não usasse a sua fé, ele não ia chegar onde ele chegou. Se ele não renunciasse, se ele não se arrependesse, se ele não perdoasse, tudo aquilo ali se viu de fortalecimento e preparo para aquilo que Deus tinha para a vida dele. E para aquilo também que Deus tem proporcionado para as nossas vidas. Essa é a palavra, irmãos. Que o Eterno assim ministrou. O meu coração foi no Shabat passado. Estava dormindo e eu estava falando até com a missionária Geni acerca disso. Que o Eterno me deu essa palavra. Pode ser até simples, mas foi algo dado por Ele, né? E eu sei que vai servir para muitos, porque muitos pensam em se afastar, mas ao pensar, ou tentar pensar, ou permitir que algum seta, ou algum dado inflamado do maligno tente te afastar, entenda que você é filho e que você é filha dele, que o que você carrega é muito mais superior àquilo que um mundo ou determinadas pessoas querem impor nas nossas vidas. Amém? Essa é a palavra. Glória a Deus. Shalom, shalom, irmãos. Uau, muito obrigada, pastor Kleber. Você falou uma coisa que eu falei esses dias, essa semana. A palavra simples, mas Jesus é simples, né? Jesus é simples. A gente que complica às vezes um pouco com a nossa humanidade. Mas eu quero te agradecer por essa palavra, como você falou, trouxe uma trajetória, né? Eu fui me lembrando de quando eu me converti, e tudo, e eu quero ler aqui esse versículo que você trouxe na Bíblia, a mensagem falou muito comigo. E assim, como que a gente esquece que foi ele que nos escolheu, né? Porque quando a gente fala assim, você aceita Jesus? Então a gente fica com aquilo. Eu aceitei Jesus. Então até cresce um orgulho, né? É. Você falou também do orgulho, mas não, não sou nada. Embora a gente carrega, né? E, O Espírito Santo, o poder de Deus em nós é muito maior. Eu me lembrei, da palavra que a missionária escreveu lá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Foi a mesma palavra que eu lembrei, conforme você ia falando, né? Mas aqui, João 15,16 na Bíblia, a mensagem, meu pai, fala assim: lembrem-se, vocês não me escolheram. Eu vos escolhi e lancei vocês no mundo. Olha isso, que coisa! Para quê? Olha o propósito: para produzir fruto que não se estragarão. Isso caiu muito dentro de mim, não, fruto que não estraga, aleluia. para alimentar outras pessoas. E como o fruto de vocês vem do Pai, o que vocês pedirem ao Pai em relação a mim, a Yeshua, ao que está na palavra, Ele concederá. Meu Deus, é Aleluia. forte.
Aí você falou fome e sede para buscar o Deus invisível, mais real, assim como José, né, que ele olhava para o Pai Celestial, o Pai terreno e o Pai Celestial. Os irmãos dele olhavam para o Pai terreno, né? Por isso aquela inveja, competição, coisa arada. Isso, Também recebemos uma nova mentalidade, um novo coração, mentalidade do reino, né? isso, E outra coisa que foi forte para mim é que sobre a perseverança, porque a prova, quando perseveramos, a prova vai trazer maturidade, né? Foi isso que você falou. A gente vai ficar mais maduro, produzir mais fruto, alimentar outras pessoas. E aquela palavra maior, não esquecer que o que nós carregamos é muito maior do que o que está no mundo. Não podemos esquecer o Emmanuel, realmente, que na hora da prova a gente tende a esquecer essas coisas, né? Porque parece, como você falou, uma palavra simples, mas muito forte e profunda, porque parece que o Senhor não está com a gente. E é, pode vir aqueles questionamentos, né? Ué, mas cadê? A gente vê no Salmo, Davi acontecer isso. E o que disseram para Moisés lá na travessia? Onde está o teu Deus? A isso, gente ouve isso também. Onde está o teu Deus? Né? é dessa forma. Então, mas tremendo. Então, eu quero te agradecer e vou orar, tá? Vou orar. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Sim, meu Pai. Fala, de uma escolha que não fomos nós que escolhemos, para que o orgulho não venha sobre nós, Pai, Amém. mas para que, lembrando sempre que foi o Senhor quem nos escolheu, desde a fundação do mundo, com propósito, Ele nos lançou no mundo para Amém. produzir frutos que não estraguem. Meu Deus, que forte isso. Amém. E são os dons que Ele colocou em nós, como o pastor falou, a unção que o Senhor colocou em nós. Nós não podemos esquecer isso, não é? Para que também a gente venha multiplicar, não enterrar, não é? Aqueles talentos, aquela unção, aqueles dons. Muito obrigada, meu Deus, por essa palavra. Que a gente possa, o Senhor possa sempre estar nos lembrando dessa trajetória, assim como fez com José, um excelente personagem que ele trouxe, excelente. E que no final ele pôde entender, José falou, é para esse tempo, não foi para eu morrer. Tudo que vocês fizeram foi para agora, até o Amém. mal. Meu Deus, que coisa linda. Ai, Senhor, que o Senhor nos ajude a perseverar, passar pela prova com perseverança, Senhor, olhando para Ti, que Tu és o autor e consumador da fé, olhando para Ti, não olhando para o nosso Pai terreno, para os nossos mentores, que também são bênçãos, Amém. mas, Senhor, que Verdade. nós possamos olhar para Ti. Senhor, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada pela vida do pastor Kleber. Que o Senhor venha, que ele venha dar frutos nesse curso que ele está fazendo, Pai, em nome de Jesus, que ele venha dar frutos ali, Senhor, com a sabedoria que o Senhor dá para ele. Que o Senhor abençoe a pastora Andréia, seus filhos, Pai, o Levi e a Daça, né? Que o Senhor venha abençoar os seus filhos. Hã? Zaf e Radassa. É, Asaf e Adassa. É uma Levi, Asaf e Adassa. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar essa casa. Em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê sonhos. Que o Senhor fale Amém. conosco. Gostei quando ele falou, o Senhor vai me trazendo a palavra, eu também quero isso. Esse dom aí, em nome de Jesus. Vou pedir para você orar por nós, Amém. para impartir essa unção aí. Pode? Amém. Pai, nesta hora, queremos render graças a Ti, Pai, mais uma vez, em concordância com a oração da Tua filha. Eu peço a Ti, meu Pai, mais uma vez, que não venha a ser segundo o nosso querer, mas segundo o Teu querer.
que derrame, Pai, sobre as nossas vidas graça e unção mais e mais, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, quebra o poder do inimigo, meu Pai, contra as nossas vidas e que tu Jesus. possas estar resplandecendo, meu Pai, o teu rosto também em nossas vidas, Pai. Pai, eu te peço nesta hora que derrame, Pai, sobre a vida da missionária Gemi, sobre a vida da missionária Fátima, sobre a vida da pastora Andréa e da Rita, Pai. E aqueles que irão, meu Pai, também ouvir esse ensinamento desta quinta-feira, que tu possas estar agora abençoando, meu Pai, infinitamente mais de tudo que tudo nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o teu poder que opera em nossas vidas, Pai. Que tu possas, meu Pai, fazer com que cada um venha verdadeiramente ter a certeza do que carrega dentro de ti, meu Pai. Derrama e derrama mais graça e mais unção, Pai, sobre cada um de nós, para termos em nossas vidas, Pai, a, as, as armas necessárias para as guerras vindouras, Pai. É o que eu oro e já te agradeço. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, abençoe, aproveitando também, meu Pai, abençoe e fortaleça cada um que se encontra aqui e também fortaleça, Pai, os nossos apóstolos, Pai, mais uma vez, abençoa a vida deles, Pai, que tem sido canal de bênção para as nossas vidas, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, família, casa, parentela, toda a casa dos teus filhos, Pai. E também toda a nossa casa, Pai. Abençoa, meu Pai, com a tua presença. Se porventura alguém que está aqui sentir alguma frieza, Pai, espiritual, que tu visites agora, em nome de Jesus, e derrama do teu poder, meu Pai, e faça queimar, meu Pai, mais uma vez, da tua manifestação sobre essa vida, em nome de Yeshua HaMashiach. É o que eu oro e já te agradeço. Amém, amém e amém. Obrigado. Glória a Deus, obrigada. Mais uma Obrigado. vez, obrigada, missionária Fátima, bons sonhos, pastor Andréia, irmã Rita, pastor Kleber. Então, está Amém. encerrada a reunião. Muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe a todos. Tchau.